Muito boa noite. Com o oferecimento da ONG Pro Vida, começamos o programa Café com Fé, aqui na Rádio 89.9. Fala em nome da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor de Igrejinha. Lembrando que o programa Café com Fé tem o grande objetivo de proporcionar um momento de reflexão a você, nosso ouvinte, ao final de um dia de trabalho, ao final de mais um dia em que temos que glorificar a Deus, aquele momento em que sentamos para tomar um chimarrão, para tomar um café, aquele momento em que sentamos em família ou sentamos em nossas casas, escutando um belo programa de rádio. Sempre trazemos reflexões bíblicas, exatamente para conseguirmos louvar o nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Hoje estou aqui, Alexandre Mate Júnior. O pastor Emerson não pôde vir. Ele está cumprindo alguns compromissos em São Leopoldo, visando o bom andamento dos trabalhos como ministro da palavra. E peço para fazermos algumas orações e dedicarmos o programa de hoje ao pastor Rondinelli. Esteve enfermo na última semana, fez uma rápida cirurgia de apendicite, mas já está por casa, está super bem, se recuperando. Graças a Deus, deu tudo certinho e ele deve estar voltando aos trabalhos logo em seguida. Então, fazemos hoje o programa em homenagem ao pastor Rondinelli, que infelizmente não pôde estar aqui em virtude da sua recuperação, mas que com certeza está sintonizado no nosso programa, acompanhando a 89.9. Boa recuperação para o senhor, pastor, que Deus possa fortificá-lo ainda mais nesse momento, com muita fé. Muito bem. E hoje eu gostaria de convidar o ouvinte que está em casa a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. É um trechinho bem curto, são apenas 3 versículos, mas que dizem muito sobre o que é ser cristão, sobre a missão que temos como cristãos nesse mundo, o que Cristo espera de nós. É um trecho que eu gosto bastante, particularmente da Bíblia, e que eu sempre gosto de reforçar nos grupos de estudo bíblico ou quando estou com os meus amigos, né? Porque ele lembra que nós, cristãos, somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O cristão é diferenciado. O próprio título diz: os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. E o nosso tema de hoje, a nossa reflexão é exatamente sobre isso: ser luz do mundo. Desde há muito tempo nós aprendemos a cantar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E um pouco mais adiante, luzeiros de Cristo, somos e arautos da salvação. Música que está inspirada exatamente nesse texto que eu acabei de ler do Evangelho de Mateus. Ser luz do mundo. Muitas vezes na Bíblia aparece o termo luz, se referindo a muitos assuntos: alegria, bênção e vida, em contraste com tristeza, adversidade e morte. Presença e favor de Deus, em contraste com o julgamento de Deus. A Bíblia fala que Deus é luz. Jesus se refere a si mesmo, especialmente no Evangelho de João, como luz do mundo. O apóstolo Paulo fala a respeito dos crentes, que eles são os filhos da luz, como no livro de Efésios, capítulo 5. E no Sermão do Monte, aquele que tratamos um pouco na semana passada, é dito aos seguidores de Jesus e, consequentemente, a nós, seguidores de Jesus nos dias de hoje: vós sois a luz do mundo, como nesse capítulo que eu acabei de ler de Mateus. Olhando para os sentidos,
que mencionamos agora, logo nós podemos entender que, como luz do mundo, estamos no lugar onde fomos colocados por Deus para levar alegria, quando muitos só conhecem tristeza. A alegria do perdão, da reconciliação, da possibilidade de recomeçar todos os dias. Levar bênçãos em meio às muitas adversidades da vida, pois cremos em um Deus que nos diz que é assim mesmo. A caminhada nessa vida é em meio às adversidades, é em meio aos problemas, ninguém escapa disso. Mas ao mesmo tempo, Ele promete estar conosco em todos os momentos. Levar vida para muitos que só conhecem morte. Vida espiritual e também a certeza de uma vida eterna, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo, revelando a presença e a graça de Deus. Mesmo quando merecemos apenas a sua ira, a sua condenação, mesmo nesses momentos, Deus está conosco. E Ele nos diz, vocês são a luz do mundo. Um detalhe muito interessante, presente no texto de Mateus, é que Jesus usa o verbo ser. Vós sois a luz. Isso tem a ver com aquilo que fomos tornados. Filhos de Deus. Filhos da luz. Recebemos primeiro a luz divina em nossas vidas e vamos passá-la adiante. Aquilo que nós ouvimos primeiro é o que vamos proclamar, é o que vamos levar adiante. Dessa forma, não é uma luz própria que nós refletimos ao mundo, mas é a luz que vem de Deus a nós e por meio de nós a todos aqueles que estão à nossa volta. Nós refletimos a todos que estão ao nosso redor, ao mundo, conforme palavras do Evangelho. Cristo é, em sentido restrito, a única e verdadeira luz do mundo. Mas os seus discípulos partilham de sua natureza. Eles, e por meio dele, por meio de Jesus Cristo, são luz. Eles recebem de Jesus Cristo luz, bem como o poder de alcançar e levar luz aos outros, aos cristãos, aos leigos, aos pastores, aos ouvintes. Está sendo dito, vocês são luz de Jesus para o mundo. O texto de Mateus que lemos hoje, capítulo 5, versículo 14 ao 16, amplia esse conceito. Leva mais adiante, quando diz que uma candeia, um tipo de lamparina, não é acesa para ser escondida. Não é acesa para ficar dentro de um armário ou atrás de um poste. Mas ela tem que estar em lugar alto, para que possa iluminar todos que estão em uma casa, para que possa iluminar todo um recinto. E assim funciona conosco. A luz em nós, a que habita em nós através de Jesus Cristo, é para ser vista por aqueles que estão à nossa volta. Como diz no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não para que nós sejamos vistos naquilo que fazemos, não para que os outros vejam como nós somos bons cristãos, para que nossas obras sejam valorizadas e o nosso ego seja inflamado, mas para que vejam as boas obras que nós produzimos, boas obras essas que revelam Deus em nós, que revelam Jesus como Salvador do mundo. Não tu deves brilhar, mas a tua luz, sendo o objetivo não fazer tua pessoa ser proeminente, mas o teu cristianismo. Os cristãos, tanto de forma individual como coletiva, devem cumprir essa tarefa como o seu encargo constante, como um dever diário, pois a luz que deve ser irradiada de nós cristãos em todas as direções, diante de todas as pessoas, consiste em boas obras, que são os frutos da nossa regeneração e a prova de que fomos iluminados por Jesus.
elas devem ser vistas por todas as pessoas como sendo algo totalmente evidente. Todas as pessoas que entram em contato com suas obras, com seus frutos, devem ser levadas a concluir sobre a força que as inspira. E por causa disto, muitas pessoas venham dar glórias a Deus. Bom, queridos ouvintes, nesse momento gostaria de fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos. Retornamos agora, querido ouvinte, com o programa Café com Fé. E hoje estamos tratando de um tema muito bacana: ser luz do mundo. Usando como base o que está escrito lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16, num trecho que começa dizendo: os discípulos, a luz do mundo. Fala muito sobre como somos família de Deus, chamados para levar a luz de Cristo aos que ainda vivem nas trevas. Como isso deve ser uma missão diária de nós, cristãos, de nós que temos a nossa fé fortalecida em Jesus Cristo, aquele que deu tudo por nós. E é muito interessante pensarmos que a partir dessas bases, quais são os objetivos básicos de uma igreja que procura ser fiel às Escrituras e às confissões. Aqui falando em igreja no sentido mais amplo, na igreja como uma congregação de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, um grupo de pessoas que possuem a fé verdadeira. Dando destaque principalmente ao que a Bíblia nos diz sobre a igreja, citando algumas passagens. E temos, por exemplo, em Efésios 2,19, essa descrição: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E ainda lá em Efésios 4,12, ao descrever o ministério, a igreja é chamada de corpo de Cristo. No entanto, a Bíblia também afirma que a igreja não é família de Deus e corpo de Cristo para se fechar em si mesma. Isso fica muito claro lá em 1 Pedro 2,9, onde a igreja é descrita como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que tem uma finalidade muito clara, ou seja, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é exatamente afirmado pelo próprio Salvador Jesus Cristo, quando lá em João, capítulo 17, versículo 18, na oração sacerdotal, diz ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos ouvintes, no ano passado nós celebramos os 500 anos da Reforma. Ao redescobrir as Escrituras Sagradas, que eram mantidas, guardadas, as 7 chaves, e uma língua que muitos poucos conheciam e que a população em geral não entendia, uma das verdades que Lutero trouxe foi exatamente essa: a importância de levar a mensagem do amor e do perdão de Deus a todas as pessoas. Lá no Catecismo Maior, Lutero claramente diz: porque a criação já é coisa feita, também a redenção já está realizada. Mas o Espírito Santo leva avante sua obra sem cessar, até o último dia. Para tanto, institui na terra uma congregação, pela qual fala e faz tudo, pois ainda não congregou toda a sua cristandade, nem distribuiu totalmente o perdão. Isso podemos encontrar no livro de Concórdia, lá na página 456. Depois de pensarmos um pouco como ser luz do mundo, como levar esse amor de Cristo a outras pessoas, como podemos fazer com que sejamos reconhecidos através das obras que praticamos, fruto do amor que temos em Cristo, vamos continuar cantando: vós sois a luz do mundo. Mas especialmente vivendo
nessa maravilhosa situação em que Deus nos colocou, sejam leigos, sejam pastores, você ouvinte, todos juntos, servindo ao Senhor, sendo arautos da salvação, aqueles que proclamam Cristo para todos. Amém. Essas leituras que eu trouxe hoje, queridos ouvintes, fazem parte do mensageiro luterano desse mês. Uma é do pastor Aurélio Dallonder, que é conselheiro da Liga de Leigos Luteranos do Brasil. E a outra mensagem é do pastor Rudi Zimmer, o presidente da IELB nesse novo período, né, que recém assumiu. Então, mostra como o trabalho da igreja está alinhado com o que diz as Escrituras, sobre levarmos o Cristo para todos, sobre mostrarmos ao mundo como Cristo nos ama e que isso nos leva a agir, levando sua mensagem para que todos tenham ciência de como isso é importante. Fico muito feliz de poder falar com vocês sobre isso. Também gostaria de aproveitar o momento e falar sobre os cultos desse final de semana. No dia 14/7, no sábado, às 19 horas, teremos culto na congregação Redentor do bairro Bom Pastor. Será um culto muito especial, alusivo à festa da colheita, momento de agradecer pelas benesses que temos recebido, momento de agradecer e glorificar a Deus. Já no dia 15/7, no domingo, teremos culto na congregação Rei Jesus, lá no bairro Viaduto, às 8h30 horas. Então aqui estão duas ótimas oportunidades de, além de sermos luz para o mundo, fortificarmos a nossa fé, estudando as Escrituras, louvando a Deus e agradecendo por tudo que vemos recebendo. Fico por aqui, desejando um abençoado final de semana a todos os ouvintes e que, com a graça de Deus, esperamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, às 18h45, no Café com Fé.